Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Queremos nesse momento ler Hebreus capítulo de número 9, versículo 27 e 28, que será a meditação neste momento da palavra de Deus. Onde estão Enoque e Elias? É o tema que nós iremos estudar hoje. Hebreus 9, versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Onde estão Enoque e Elias? Porque existe uma aura de mistério em cima disso aqui, e muitos dizem que Enoque e Elias estão lá no trono de Deus, já desfrutando da vida eterna. Será que isso tem realmente apoio nas Escrituras? É verdade isso mesmo? Pastor João Ananias, essa crença de que estão Enoque e Elias no céu, pois é, o que o irmão pode falar também um pouco a respeito? Conforme o irmão já tem colocado, é uma crença que ela tem a sua origem nos ensinos dos filósofos gregos, né? Sócrates, Platão, ela se originou disso aí. Então, a crença de ir para o céu, né? Depois eles céu. Misturaram com Enoque e Elias, né? Exatamente. Então, mas nós vamos ver, conforme já foi lido aqui em Hebreus 9, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se Enoque e Elias ainda estão vivos, conforme base nessa crença, aonde estariam? Porque há pessoas que até acreditam que eles estejam vivos, né? E como que ficaria então o processo da expiação do pecado, né, feito por Jesus Cristo? Conforme está ali no versículo 28, ó. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o esperam para a salvação. No livro de Romanos, capítulo 5, em igualdade com o que foi lido em Hebreus, nós encontramos o apóstolo Paulo falando a respeito do mesmo assunto, a respeito da morte. Vamos ver, Romanos 5, versículo 12 e 17. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então a morte, a primeira morte, a Bíblia fala de duas mortes, a primeira e a segunda morte, que é eterna. A primeira morte, ela veio por meio do pecado de Adão e Eva. E o apóstolo diz que através desta entrada do pecado veio a morte, e a morte passou para todos os homens. Pastor João Ananias, passou para todos os homens. O ouvinte viu ali na leitura de Hebreus 9 que está ordenado, quer dizer, é uma lei, é uma ordem vinda de Deus, a morte, a primeira morte. Ninguém vai escapar da primeira morte.
O pecado no tempo do mundo antes do dilúvio fez com que depois Deus reduzisse a idade do homem. No mundo diluviano, o homem chegava a viver 969 anos, como foi o caso de Matusalém. Homens que viviam séculos devido ao vigor que havia no primeiro homem, o homem edênico. E que nós já explicamos que no milênio, que é o período da regeneração, vai voltar novamente esse vigor. As pessoas que sobreviverem ao Armagedon, que são os restantes das nações que vão restar aqui, eles também vão haver longevidade, como diz o livro de Isaías 65, que morrer aos 100 anos ainda é jovem. Mas com a entrada do pecado, diz o apóstolo Paulo, em Romanos, que a morte passou para todos, sem exceção para todos. E o livro de Hebreus diz que a todos os homens está ordenado morrerem e vão participar de um juízo. Paulo falou que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então não existe nenhuma exceção. Todos morreram, até mesmo Jesus Cristo, que é o primogênito, ele teve que passar pela morte. A Bíblia diz que Jesus desceu à sepultura, desceu ao inferno, que nas versões mais corretas diz desceu ao Hades. Hades é sepultura. Na verdade, ouvinte, a palavra inferno na Bíblia é a própria sepultura, é o lugar onde vão as pessoas que morrem. O próprio Senhor Jesus, ele desceu à sepultura. Em algumas versões diz ao inferno. Inferno não é um lugar lá que tem um caldeirão e o diabo com um garfo de tridente lá espetando as pessoas ou queimando. Isso é uma ideia paganizada, é uma ideia que vem sendo levada de pai para filhos como tradição, mas não tem base bíblica. A Bíblia diz que inferno é Hades, sepultura. No livro de Atos diz a profecia de Davi: não deixará a minha alma no Hades. Algumas versões diz: não deixará a minha alma no inferno, se referindo ao Jesus Cristo. Ou seja, que Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, como assim Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. A Bíblia se referindo que ficou no Hades, que algumas versões traduzem inferno. Então inferno não é esse lugar de essa mente criativa que as pessoas têm, de um lugar que fica ali queimando eternamente. O fogo é eterno, mas as pessoas não são eternas. Nós não somos eternos. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus receberá a vida eterna, para que não pereça, mas receba a vida eterna. Significa que nós somos perenes, nós perecemos. E a única forma de nós nos tornarmos eternos é aceitando o Senhor Jesus Cristo, recebendo a vida eterna pela ressurreição da vida eterna. Então essa crença pagã de que entidades iriam para o céu após a morte, isso também é muito aceito já no Egito. No Egito Antigo, ali havia um suicídio em massa, grupos de pessoas sentavam e se suicidavam em massa, porque criam que logo após a morte eles iriam para a morada dos deuses, iam encontrar Faraó. Enfim, eles construíam grandes pirâmides, porque eles criam que os faraós ainda continuavam vivos após a morte e deveriam ter a sua morada. Eles levavam até comida, deixavam comidas estocadas nas pirâmides, porque eles criam que após a morte os seus faraós iriam precisar daquelas coisas que eram colocadas ali. Tudo isso advém de uma crença pagã. O próprio Satanás, na serpente, ele disse para Eva: certamente não morrerás. Essa foi a primeira mentira que foi incutida na cabeça do homem, de que ele é imortal, certamente não morrerás. Mas a palavra de Deus disse para Adão e Eva o contrário. Ele disse: certamente morrerás se tomardes dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu, pastor João? Após a desobediência, então entrou a morte, né? Assim conforme foi lido lá em Romanos, né, no capítulo 5, o versículo 12.
E consequentemente a morte ela passou para todos. Então todos os homens estão sujeitos a ela devido ao pecado. Mas aí no verso depois 17 vem-nos uma palavra de esperança, uma palavra de fé, que é o dom gratuito da vida, por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio na figura do segundo Adão, na condição também humana, da mesma forma que o homem foi criado sem pecado, assim veio Jesus Cristo, porque sabemos que é obra e fruto do Espírito Santo. E ele veio então e agora adquiriu, comprou de volta este paraíso, que Deus criou no início. E ele vai ser estabelecido, e é sobre o planeta, porque o planeta vai passar por um processo de regeneração, de reconstrução, e isto é que aponta as profecias. Muito bem. No livro de Hebreus capítulo 11 nos fala da fé e exemplos de várias personagens, inclusive do Antigo Testamento, como Abel, fala de Enoque, Noé, Abraão, fala de Moisés, fala de José, Isaac, Jacó, enfim, fala de muitos personagens que foram exemplos de fé, exemplos de vitória na fé. Fala dos profetas, de Sansão, de Jefté, Davi, Samuel e de todos os profetas. No versículo de número 32 diz assim: E que mais direi? Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, outros foram não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Veja bem, versículo 38 ao 40 agora. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, agora mencionando todas as personagens do capítulo 11, todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Olha aqui, ouvinte, versículo 39. Não alcançaram a promessa. E o versículo 40 vai explicar por que eles não alcançaram ainda a promessa. Visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles não alcançaram a promessa da vida eterna ainda. Estão aguardando. E a razão pela qual o livro de Hebreus diz que eles não alcançaram é que Deus vai dar esta recompensa, essa promessa. Quando que Deus vai dar essa recompensa a todos os nossos profetas, a todos os servos de Deus? Isso está no livro de Apocalipse 11, 18. O livro de Apocalipse 11, 18 mostra quando que é o tempo de todos juntos receberem a promessa da vida eterna. Pastor Jonanias, lê para nós. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra,
Se o ouvinte reparar bem nessa passagem de Apocalipse 11, 18, o versículo de número 15 está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, que os reinos da terra, do mundo, passam a ser do Senhor Jesus com o toque da 7ª trombeta, cumprindo o segredo de Deus que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Qual o segredo? O segredo de que os reinos do mundo vão se tornar agora, com o toque da 7ª trombeta, vão se tornar de Jesus Cristo. Versículo 15. Tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí o versículo 18 diz que as nações vão se irar. Os ouvintes acham que as nações vão receber o Senhor Jesus de braços abertos? Eles vão aceitar que Jesus venha e destrone todos os reis da terra? Que os reis da terra sejam destituídos? O que você acha, pastor Joananis? Será que os reis da terra vão receber o Senhor Jesus de braços abertos? De forma alguma. Há uma profecia que Deus estará entrando em juízo com as nações. Vai haver uma guerra, então. Vai haver uma peleja. Vai haver uma grande peleja conhecida por Batalha do Armagedon, que com certeza, biblicamente falando, né, considerando as profecias bíblicas, se trata da Terceira Guerra Mundial, aonde Deus entrará em juízo com todos os povos, todos os reis governantes desse atual século. E vai tocar-se a 7ª trombeta. E vai tocar-se a 7ª trombeta, e os reinos sob o céu, ou seja, debaixo dos céus, voltarão a ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com certeza, os poderosos dos dias atuais não vão aceitar de bom grado isto. Hoje nós vemos que há uma disputa por ocasião das eleições, né? Todos querem uma cadeira no plenário, seja federal, estadual, ou mesmo municipal, todos querem, com o voto popular, adquirir certo um direito, não é isso? De exercer um poder, de exercer uma função pública. Mas nós sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o comando, o governo estará com ele. E todos os santos, né? O que vem a ser santo, né? São aquelas almas que são separadas, né? São separadas da terra, que Deus comprou de todas as nações, tribos e línguas, constituindo-os em reis e sacerdotes, aonde Jesus Cristo, né, estará sendo o governo mundial. E, com certeza, esses não vai também alcançar a promessa. É por essa ocasião. Então, quando isso vai se dar? Na volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todos esses santos, patriarcas, né, conforme o evangelista colocou, eles não serão aperfeiçoados sem os últimos santos. Quem são os últimos santos? Os que vão estar vivos por ocasião da vinda de Jesus. Que Paulo diz que vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. Quer dizer, o corpo mortal daquela pessoa que estiver viva, se o nosso ouvinte for um escolhido de Deus, que está sob a graça de Cristo, quando Cristo voltar, o Espírito Santo que está dentro de nós transformará o nosso corpo mortal em corpo glorioso, num abrir e fechar de olhos. Mas diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, que nós não precederemos os que dormem, quer dizer, os que morreram, todos os que morreram na fé e não alcançaram a promessa, como diz o livro de Hebreus, ao toque da 7ª trombeta serão ressuscitados primeiros e transformados. E serão levados às alturas nas nuvens. E os que estiverem vivos, a igreja militante, a igreja que está viva, vai ser transformada e também, juntamente com esses, todos recebem a recompensa ao mesmo tempo. Então nós não podemos acreditar, ouvinte, por essa passagem que nós estamos lendo aqui no livro de Apocalipse 11, 18, de que tenha pessoas lá no céu, como Enoque, Elias, Moisés, como alguns pregam por aí, já desfrutando da vida eterna. Porque Elias ele foi arrebatado muito antes de Jesus voltar para a terra. Enoque, então, mais ainda. Estariam eles já desfrutando das promessas quando a Bíblia disse que nenhum deles, apesar de terem sido heróis na fé, não alcançaram as promessas? No livro de João, capítulo 3, versículo 13, preste atenção na palavra do Mestre Jesus, do Senhor Jesus Cristo. João 3, 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem.
Aqui diz que ninguém subiu aos céus. O Senhor Jesus afirma categoricamente em João 3,13 a Nicodemos que somente Ele que veio do céu. Somente Ele. Então, não temos como, por essa palavra, e as Escrituras não podem ser anuladas, nós não podemos anular as Escrituras, nós temos que crer. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz, as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Dizendo sobre o Espírito Santo, sobre aqueles que creriam no Senhor Jesus. Então nós temos que crer num Cristo, não é num Cristo fantasiado, num Cristo que nos é apresentado segundo homens. Nós temos que crer em Jesus Cristo segundo as Escrituras. E Jesus Cristo está dizendo em João 3,13 que ninguém subiu ao céu, trono de Deus. Elias foi arrebatado ao céu, mas o céu que nós vemos que Elias foi arrebatado não era o trono de Deus, porque tinha redemoinho, tinha fogo, num cavalo de fogo, numa carruagem de fogo. Fogo, redemoinho, vento, pertence ao primeiro céu, ouvinte. Já parou para meditar nisso? Nós podemos dividir na Bíblia claramente 3 céus. Quais são esses 3 céus que nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas? Na criação, no livro de Gênesis, nós vemos o primeiro céu, a expansão que Deus criou dos ares, da atmosfera, onde voam os pássaros, onde voam os passarinhos. Isso é chamado céus. Depois nós vemos também, no próprio livro de Gênesis, um segundo céu, que é chamado expansão das estrelas, dos astros, do sol, da lua, que é conhecido tecnicamente por espaço sideral. Isso é chamado na Bíblia, é um segundo céu. E Paulo fala que ele foi arrebatado, se no espírito ele não sabe, se no corpo ele não sabe, mas que ele foi arrebatado ao terceiro céu, no paraíso, que é o trono de Deus. Então o terceiro céu é um céu que está numa outra dimensão, do qual nós não podemos contemplar, da onde vêm os anjos. Os anjos estão numa outra dimensão que os nossos olhos humanos não podem ver, a não ser pelo poder de Deus, se Deus nos conceder, ou se o anjo transformar-se na nossa dimensão. Esse céu, terceiro céu, da onde veio Jesus Cristo, da onde Jesus foi gerado, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ninguém subiu a ele. Jesus está falando em João 3,13, ninguém, meu ouvinte, ninguém. Vamos crer na palavra de Deus, vamos crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos agora encontrar, no capítulo de número 15 de 1 Coríntios, versículo 20, que Jesus foi o primeiro dos que ressuscitaram em corpo eterno. Em corpo eterno, Jesus foi o primícia dos que dormem. No capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo de número 20. A palavra primícia aqui significando primeiro. No livro de Atos, capítulo 26, Atos 26, versículo 23, confirma novamente que Jesus Cristo é o primeiro daqueles que ressuscitaram com corpo glorioso. Quer dizer, não temos como crer que Enoque ou Elias já receberam um corpo ressurrecto, porque a Bíblia está falando que quem recebeu esse corpo ressurrecto foi o primeiro dentre os que receberam, é Jesus Cristo. O livro de Mateus fala daquela ressurreição que houve de muitos quando Jesus expirou na cruz, mas mesmo aquela ressurreição foi como Lázaro. Lázaro não foi ressuscitado ao 4º dia? Ele viveu, ele tornou a vida. Se Lázaro tivesse lá no paraíso, já desfrutando do paraíso, seria até incômodo para ele sair lá do paraíso e voltar aqui de novo a viver na terra. E Jesus falou que Lázaro dormia. Agora nós vamos ver a respeito da transfiguração. Porque houve uma transfiguração onde Jesus subiu num alto monte, mas antes de Jesus subir a esse alto monte, ele fez uma promessa. Isso está em Mateus 16, versículo 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus prometeu que alguns dos que ali estavam com ele não provariam a morte.
sem que vissem Jesus no poder, na glória, visse a transfiguração dele. Aí você vai notar no capítulo 17, versículo 1, que 6 dias após Jesus ter prometido que eles não veriam a morte, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Tomou 3 dos apóstolos consigo em particular e subiu a um alto monte. Versículo 2. E foi transfigurado diante deles. Se transfigurou diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. E ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomando de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então você percebe por essa narração que ali apareceu a transfiguração. Jesus havia prometido de que alguns ali não provariam a morte. Nós sabemos que todos os apóstolos morreram, mas 6 dias depois Jesus transfigurou, subiu a um alto monte. Nós sabemos pela Bíblia que monte representa espiritualmente reino. Nós podemos ver isso em Isaías 2, Isaías 11, que monte representa reino. E Jesus levou eles para este alto monte e transfigurou-se, querendo mostrar para eles a glória que vai ser o reino futuro de Cristo. E apareceu Elias e Moisés. Interessante nós vermos que Elias, ele foi arrebatado, ele foi trasladado. E Moisés, ele morreu sem poder ter entrado na terra prometida. E ambos os personagens são narrados lá em Hebreus 11, certo? Agora, de repente, os apóstolos olharam e não viram mais nada. Sumiu tudo. Aí Jesus falou assim para eles: Olha, a ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então foi uma visão que aconteceu, ouvintes. Não foi algo real. Essa palavra visão do grego aqui, que aparece no livro de Mateus capítulo 17, é a mesma palavra que aparece da visão de Pedro em Atos capítulo 10. É a mesma palavra que Pedro viu um lençol atado pelas pontas em visão, quando ele estava ali esperando na hora do almoço. E aquela visão apareceu-lhe 3 vezes. A mesma palavra visão de Atos 10 que Pedro teve, no grego é a palavra que aparece aqui em Mateus capítulo 17, que Jesus falou para eles: a ninguém conteis esta visão. Então, a Bíblia não se contradiz, ouvinte. Se o livro de Hebreus diz que todos eles, incluindo Moisés, incluindo Elias, incluindo Enoque, pode ler o capítulo 11, você vai ver que tem a citação de Enoque. Enoque foi trasladado para que não fosse morto. A Bíblia de Jerusalém diz no capítulo 11 de Hebreus, versículo 5, que Enoque teria sido trasladado para não ser morto. A tradução mais coerente com a Bíblia é que o motivo da transladação de Enoque é que ele era um homem santo no meio de uma geração perversa, e ele estava correndo o risco até mesmo de ser morto, de ser assassinado, e Deus levou para si. E os dias de Enoque foram 23 ou 33 anos. A Bíblia deixa claro que Enoque e os demais todos morreram. Não há ninguém que teve privilégio de receber a vida eterna antes do Senhor Jesus. Jesus é o primícia dos que dormem. E a palavra de Deus, a Bíblia, não pode entrar em contradição. Então, o livro de Mateus 17 está falando de uma visão, de uma transfiguração, do qual o Senhor Jesus tinha desejo de mostrar aos seus discípulos como seria a glória do reino vindouro. Mas então, o que aconteceu de fato com Elias? O que de fato aconteceu com Elias, pastor João Ananias?
Nós vamos fazer uma leitura aqui no livro 2 Reis, capítulo 2, do verso 9 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço que haja sobre mim dobrada porção de teu espírito. E respondendo Elias: Coisa difícil pedis, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não o viu mais. Pegou então nas suas vestes e as rasgou em duas partes. Tomou a capa de Elias que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. E então, pegando a capa de Elias que dele caíra, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram de uma a outra banda, e Eliseu passou. Então Eliseu foi o sucessor de Elias. Por que Eliseu foi o sucessor de Elias? Elias estava passando por um problema o qual ele estava reclamando já a perseguição que estava havendo na época dele, infligida por Jezabel, por Acabe, pelos falsos profetas. E ele reclamou para Deus: mataram todos os profetas, derribaram todos os seus altares. 1 Reis 19, versículo 9 e 10. Nós vamos perceber nitidamente que Elias não queria mais. Ele estava queixoso. Mesmo assim, Deus falou: reservei 7.000 varões que não dobraram seus joelhos a Baal. Mas Elias já estava cansado, ele queria morrer. Ele não queria nem mais viver, de tão afadigado que ele estava nessa luta contra esses falsos profetas da época dele. Então, Deus prometeu a Elias de que o ministério dele seria passado para Eliseu. E que ele seria trasladado, que ele seria livrado das mãos de Jezabel. Então, um dos motivos do arrebatamento de Elias era ser tirado daquela região onde ele estava sendo perseguido. Então, ele foi trasladado, ele foi mudado de lugar. E a prova de que ele foi mudado de lugar, nós encontramos uma carta escrita por Elias, aproximadamente 14 anos depois do reino de Jeorão, filho de Acabe. Nós encontramos uma carta de Elias escrita, vindo da parte de Elias, 2 Crônicas 21, do versículo 12 ao 15. E então lhe veio uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e induziste Judá e os habitantes de Jerusalém à idolatria, semelhante à idolatria da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos na casa de teu pai, os quais eram menores do que tu, eis que o Senhor ferirá com uma grande praga o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e toda a tua fazenda. Então nós vemos aí uma carta escrita no reino de Jorão, que Elias foi apenas arrebatado, mas que Elias morreu, e que todos morreram, porque está ordenado ao homem morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. A palavra de Deus não entra em contradição. Vamos agora nos despedir de todos vós com a saudação bíblica: paz seja convosco. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa A Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.